Bom dia, eu sou Emília Moreira, esse é o canal Juntos Somos Mais e esse é o nosso Café com a Palavra. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Deus, meu amado, meu querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pela oportunidade de ouvir, proclamar e partilhar a sua palavra. Entregamos, Senhor Jesus, cada coração, cada ouvido, cada vida, onde essa palavra chegará a qualquer momento e que ela dê frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, a palavra que nós vamos partilhar hoje está no livro de Josué, capítulo 1, apenas o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vô-lo dou, como prometi a Moisés. Palavras do Senhor, graças a Deus. Gente, por que eu peguei só o versículo 3? Porque dentro de todo o contexto desse primeiro capítulo, né, do livro do profeta Josué, que era o assistente, né, de Moisés, esse capítulo 3, no momento em que eu li ele agora, a palavra que me veio foi autoridade. E hoje, nesse café com a palavra, eu queria partilhar com vocês sobre a autoridade que nos é dada, né? Sobre o porquê cada território nos é confiado e sobre a autoridade que nós temos ali, qual o respaldo que nós temos para ter certeza que toda promessa para aquele território que nos foi dado será cumprido. O contexto desse versículo, né, do livro de Josué é o seguinte: o povo, enfim, chegou, né, próximo à terra prometida, porém Moisés, ele morreu. E o ajudante dele, né, o assistente dele, ele era Josué. E aí, Deus fala para Josué, né, entra, leva esse povo para a terra que eu prometi a vocês, né, aos seus pais, e todo lugar onde a planta de vossos pés pisar será seu, né? E aí ele fala, ele descreve a extensão física, né, daqui até ali, passando pelo rio, daqui deste deserto até tal lugar, tudo é seu, ninguém vai poder resistir, né, a essa sua autoridade, e eu estarei sempre com você. Então seja forte, firme, seja corajoso, porque você vai introduzir, né, esse povo numa nova vida, para viver numa nova terra. E esse versículo, todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vô-lo dou, como prometi a Moisés, ele me lembra a autoridade. Ele me lembra a autoridade que Josué conquistou até ali, né? Como que ele conquistou essa autoridade? Sem facilidade, sem se vitimizar, né? Ali naquele momento lá no deserto, onde muitas pessoas se vitimizavam e falavam com Moisés: nossa, mas você tirou a gente do Egito e lá pelo menos a gente tinha alho, né? Assim, lembrando de coisas tão pequenas, né? Tão fúteis lá de trás, e esquecendo que o que vinha depois ali daquele sacrifício era muito maior. Josué não. Josué era assistente de Moisés, né? Então, assim, eu vejo uma autoridade que é dada como recompensa por ele ter realmente acreditado, apesar de toda dor, apesar de toda dificuldade, apesar de tudo parecia contra, e trazendo isso para uma realidade nossa aqui, né, de contexto de vida, de família, de profissão, eu vejo o seguinte: às vezes a gente fica com saudade, né, de coisas mesquinhas. Eu quero muito reconquistar esse meu contexto, ou profissional, ou familiar, né? Mas tá difícil, tá demorado, eu tô tendo que construir isso de pouco a pouco. Então, antes eu tivesse ficado lá naquela situação lá,
que estava ruim, mas pelo menos tinha, sabe? A gente aceita algo muito pouco, sendo que o melhor, Deus quer pra gente o melhor dessa terra. E o que faz a gente começar a reivindicar coisas tão pequenas, coisas que nos machucavam lá atrás, né? O que faz a gente falar assim, eu queria estar lá com a minha família, onde eu não era respeitada, onde eu não respeitava, onde nada de bom se construía, né, para deixar aqui nessa terra com a minha família, a gente só existia, mas pelo menos a minha família estava lá, né? Porque a gente quer valorizar, né, que é o menor por causa da dificuldade da gente conquistar o melhor, né? Mas o próprio evangelho, ele é uma vitória, uma ressurreição só depois da cruz, só depois da dor, né? Só depois de pagar o preço. Aí a gente não quer. A gente quer reclamar de como tá difícil ser obediente, como tá difícil se manter, né, observar os mandamentos do Senhor, como tá difícil a gente esperar no Senhor, né? E aí a gente começa a pensar, pelo menos lá atrás eu tinha essa migalha, né? A gente começa a valorizar as migalhas lá de trás, porque tá difícil passar pelo processo e viver ali naquela família, naquele trabalho, naquele sonho, naquela casa, viver o melhor de Deus, né? E Josué, ele ficou fiel, ele não se vitimizou, ele não valorizou mais as migalhas que eles tinham lá quando eles eram escravos no Egito. Ele acreditou em Deus e ele acreditou que eles iam passar por aquele processo e que Deus ia cumprir a promessa. Então, quando Deus cumpre, né, essa promessa e fala com Josué, agora entra com esse povo, né, na terra prometida, isso aqui tudo, daqui até ali, esse lugar imenso é seu, ninguém vai poder passar por cima da sua autoridade e você vai inserir, né, essas pessoas aqui numa nova história, numa história para Deus. Eu vejo isso como uma recompensa natural, não tinha como ser diferente, né? Porque Deus, ele nos ama e ele instruiu aquele povo ali porque ele queria muito que eles chegassem à Terra Prometida. Deus queria tirar eles daquelas migalhas, daquela situação de escravidão, né? E ajudar eles a passar pela dor do deserto para viver o melhor, para viver numa terra prometida, né? E ele sabia, né, que eles chegariam, como seria, né, aquele futuro ali que os esperava, desde que eles andassem no mandamento do Senhor, confiassem em Deus, né? E aí Josué recebe essa autoridade sobre todo aquele território, né? E eu fico pensando como que tem que continuar tendo confiança no Senhor, não só ali na dificuldade, mas até pra gente receber essa autoridade, né? Porque dali pra frente, a vida daquele povo não foi um mar de rosas, né? Vieram outras lutas, vieram outras situações, mas ele teve que continuar acreditando no Senhor para falar assim, não, peraí, isso aqui, eu sou um homem de Deus, esse lugar aqui, eu tenho autoridade, a autoridade me foi dada pelo Senhor. Então, com essa autoridade, eu profetizo nessa terra que nós vamos passar essa dificuldade. Eu profetizo que nós vamos conseguir, né? E assim é na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, dentro da nossa casa. E aqui eu quero falar fisicamente mesmo, geograficamente, né? Como que o mundo espiritual impacta aqui no nosso mundo natural e realmente territórios físicos nos são dados, né? Quem é a autoridade na sua casa? Quem é a autoridade ali naquele seu local de trabalho, aonde te diz respeito? Se você é a autoridade naquele lugar, você tem autonomia para não deixar entrar ali fofoca, desavença, né? Injustiça. E a gente precisa de coragem também para usar essa autoridade, porque dentro da nossa pequenez é difícil a gente exercer essa autoridade, mas a gente tem que lembrar porque ela nos foi dada,
né? E se a gente ainda não cumpriu esse exemplo de Josué, a gente entender que a gente está ali no deserto para isso. E que a gente vai ficar ali até a gente aprender a ser obediente como Josué, né? Porque se a gente ainda está no deserto, se vitimizando, choramingando, falando que lá atrás, quando a situação era outra, eu era desrespeitada, eu sofria, a minha família não servia ao Senhor, mas pelo menos eu tinha isso, isso, isso e isso. Se a gente ainda está assim, a gente está longe de chegar ali, né, próxima à terra prometida, e de Deus dar autoridade pra gente, da gente pisar naquele local e na hora da dificuldade falar assim: a autoridade me foi dada por Deus e eu a conquistei, porque durante todo o processo de dor e de deserto para me trazer até aqui, eu fui obediente. Eu observei os mandamentos do Senhor, eu agi com a entrega total a Deus. Eu quis fazer o que Deus queria para mim. Então agora, nessa dificuldade aqui, eu ordeno que tudo que não for de Deus saia da minha vida. Eu ordeno que tudo que não for de Deus saia dessa casa, que tudo que não for de Deus saia daqui da minha empresa, saia daqui do meu posto de trabalho, porque eu conquistei a autoridade. Então hoje eu sinto que nós somos convidados a conquistar a autoridade dentro dos territórios que não são de direito. Porque muitas vezes a gente perde o nosso direito. A gente perde o direito a ter autoridade num território porque a gente não é forte e corajosa, né? Porque a gente não é obediente, porque a gente prefere se fazer de vítima, porque a gente quer choramingar, porque a gente quer colocar a culpa nas outras pessoas envolvidas e não admitir que a gente é que não quis obedecer e que não quis viver como Josué, para ter a certeza de que essa autoridade ela nos é de direito, né? Então o convite que essa palavra me faz é esse, a ter uma fé, uma constância, uma força, uma coragem, uma determinação que vão me garantir que eu receba a autoridade dentro dos territórios que eu quero reivindicar no mundo espiritual. E aí automaticamente eles vão ser meus no mundo natural. E eles não vão ser meus de qualquer forma. Eles vão ser meus de uma forma de que o meu pé pisou, eu tenho autoridade sobre aquele lugar e nada vai poder passar sobre a minha autoridade, porque Deus está comigo, porque essa autoridade me foi dada por Deus. E eu acho muito importante quando a gente conquista, né, um território, ser dessa forma, porque a conquista, ela não é o fim daquela luta, né? Quem, por exemplo, luta pela conversão de um filho, a libertação de um filho do mundo das drogas, né? Aquele momento de conversão, eu vou iniciar aqui um tratamento, não é o fim da luta, não é. Então, além de entrar na terra prometida, Josué ainda precisou ter certeza que dali para frente, em todas as dificuldades, ele tinha autoridade sobre aquele lugar. Então, é necessário, além de um pai ou de uma mãe que luta, né, em oração com os joelhos no chão pela libertação do vício de um filho, por exemplo, que quando essa vitória chegar, que ele assuma essa autoridade. Daqui para frente, todas os riscos de recaída, meu filho vai superar, porque isso aqui é uma conquista da minha obediência. Então, quando eu conquistei aqui a libertação desse filho, quando Deus fez esse milagre na vida do meu filho para atender às minhas orações, ele me deu autoridade sobre o território da saúde desse filho. Então, toda dificuldade, todo risco de recaída, todas as más companhias, tudo que vier não vai poder passar por cima da minha autoridade, porque eu sei como eu conquistei, né? Quando você luta ali por um tratamento, né, de uma doença. Nós temos doenças graves em que o tratamento ele não é assim, tô curado e pronto, né? Eu vivo hoje a graça de uma cura contínua de uma doença grave de uma pessoa muito próxima, né, por exemplo, em que é necessário passar por 5 anos, né, de tratamento ali, 5 anos de acompanhamento
para se dizer não voltou, tá curado. E durante esse tempo vai aparecendo situações, vai aparecendo novas cirurgias, vai aparecendo novos tratamentos, né? Teve uma alteração aqui, então nós vamos precisar fazer isso aqui, né? E eu tenho certeza que a cura desse meu ente querido, ela me foi conquistada. Deus me prometeu, né? E eu acreditei, eu fui fiel. E eu tô passando aí, né, esses anos aí de tratamento, todas as vezes que o médico fala, teve essa alteração, a gente vai precisar fazer algumas sessões e tal, para controlar isso, eu tenho direito de falar assim, a saúde dessa pessoa é um território que Deus me deu, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade sobre esse território, porque é a minha família, é o meu sangue, eu entreguei ao Senhor. Eu pago o preço em oração, em jejum, em obediência, em joelho no chão na madrugada, preteando com o Senhor mesmo e pedindo para ter misericórdia, para trazer a cura. Então, se aconteceu esses percalços aí durante um tratamento, né, durante esse acompanhamento aí, nada pode passar em cima da minha autoridade. E no momento em que mesmo seja por essa doença ou não, essa pessoa tiver que ser recolhida daqui, eu sei todas as graças maiores que Deus deu na vida dessa pessoa durante essa fase. Tudo que eu pedi de maior, de mais precioso nesse processo, que não foi a cura física, foi a fé, o arrependimento, a proximidade do Senhor, o querer andar nos caminhos do Senhor, né? Isso me dá coragem para exercer a minha autoridade. Vai ter que passar por mais uma fase, por mais sessões, por mais uma cirurgia, mas a autoridade eu tenho. E eu declaro que no dia que essa pessoa for recolhida, seja por essa doença ou não, graças maiores Deus já fez, Deus já libertou essa alma, Deus já ganhou essa alma, né? E eu acho que essa coragem que a gente tem que ter dia após dia para tudo que a gente entrega para Deus, né? Se a sua casa é entregue a Deus, você tem que ter coragem de andar dentro dela e saber, aqui os meus pés estão tocando, eu tenho autoridade. Deus me deu autoridade e você tem que saber quando Deus te deu autoridade. Deus me deu autoridade no momento da dor, no momento que eu escolhi não fazer o que o mundo quer, no momento que eu escolhi não esquecer os mandamentos de Deus para viver o que o mundo tem para mim, de passageiro, né? E ter essa tranquilidade, por mais que doa, por mais que o seu milagre ainda não tenha chegado, mas você poder andar dentro da sua casa e proclamar que o mal não se aproxima, né? Que quando essa graça chegar, essa família, essa casa vai servir ao Senhor, que vai ser uma igreja doméstica, que a sua casa é um altar de adoração ao Senhor e que ninguém te tira essa autoridade, porque a forma que você a conquistou foi atravessando o deserto com obediência, sem sentir saudade das migalhas do passado, cheia de pecado, de dor e desobediência, né? E na certeza que dali para frente, algumas dificuldades vão continuar vindo, mas que Deus te deu autoridade naquele território para você superar todas elas. Nós estivemos reunidos e estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.